Oi, meus amores, que a doce paz de Jesus esteja com todos nós. Mais um momento de paz, mais um momento para estarmos juntos orando. Me desculpem, eu ainda estou com a voz meia fanhosa. É que essa virose é assim, ela vai e vem. Vamos pegar a nossa água para que possa ser fluidificada no final e vamos manter em nossos pensamentos o nome das pessoas que amamos e que precisam da oração, da vibração de luz. Vamos dar continuidade ao nosso Livro dos Espíritos. Estamos ainda lendo as considerações sobre a pluralidade das existências. Nosso objetivo não é tratar esta questão neste momento. É o suficiente os termos demonstrado que ela é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional? Não pode ser contrário a uma religião que proclama Deus, a bondade e a razão por excelência. Que teria sido da religião se contra a opinião universal e o testemunho da ciência ela se obstinasse contra a evidência e rejeitasse do seu seio todos os que não acreditassem no movimento do sol e nos 6 dias da criação? Que crédito houvera merecido e que autoridade teria tido entre povos esclarecidos uma religião baseada em erros manifestos, dados como artigos de fé? Quando a evidência se patenteou, a igreja se colocou ao seu lado. Se está provado que sem a reencarnação as coisas que existem são impossíveis, se certos pontos do dogma não podem ser explicados senão por este meio, é preciso admitir-se e reconhecer-se que o antagonismo dessa doutrina e desses dogmas não é mais que aparente. Mais tarde mostraremos que a religião está menos distanciada do que se pensa desta doutrina e que não sofreria mais do que já sofreu com a descoberta do movimento da Terra e dos períodos geológicos, que à primeira vista pareceram desmentir os textos sagrados. O princípio da reencarnação ressalta, aliás, de várias passagens das Escrituras e se encontra notavelmente formulado de maneira explícita no Evangelho. Por exemplo, quando desciam do monte após a transfiguração, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis do que acabais de ver, até que o Filho do Homem seja ressuscitado de entre os mortos. Os seus discípulos então o interrogaram, dizendo: por que, pois, dizem os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? Mas Jesus lhes respondeu: em verdade, Elias virá primeiro e restabelecerá todas as coisas. Mas declaro-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe sofrer tudo o que quiseram. Assim farão eles também morrer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Está em São Mateus, capítulo 17. Uma vez que João Batista era Elias, após uma reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Qualquer que seja, de resto, a opinião que se tenha sobre a reencarnação, que se a aceite ou não, se existe, deve ser suportada. Não obstante toda a crença em contrário. O ponto essencial é que
o ensinamento dos Espíritos é eminentemente cristão. Apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo, não sendo, portanto, anti-religioso. Raciocinamos como o dissemos, abstração feita de todo ensinamento espírita, que para certas pessoas não tem autoridade. Que se nós e tantos outros adotamos a opinião da pluralidade das existências, não é só porque ela nos veio dos espíritos, mas porque nos pareceu mais lógica e a única que resolveu essas questões até então insolúveis. Continuamos, meus amores, com essas indagações, informações sobre a reencarnação, sobre essa pluralidade das existências. É uma pena que o homem ainda não se tenha atentado para essa realidade. Mas vai acontecer o dia em que todos nós, espíritos encarnados, teremos a certeza da reencarnação. Que Deus nos abençoe. Vamos conversar com o Pai. Querido Pai amado, é lendo, é estudando, é procurando nos informar, Pai, que buscamos as respostas para a nossa doutrina consoladora, para a reencarnação daqueles que deixaram a terra e voltar à pátria espiritual. Tende misericórdia, Pai, daqueles irmãos turrões que colocam acima de toda uma verdade clara questões, interrogações. Tende misericórdia. Te pedimos, Pai, pelos nossos irmãos que sofrem o corpo físico, o corpo espiritual, mesmo aqueles, Pai, que ainda não tenham entendido esse retorno à pátria, mas que te buscam pela dor, que te buscam pela necessidade de uma cura, de um milagre. Tenha misericórdia, Pai querido. Que Jesus seja nesse momento a mola que precisamos para esse entendimento. Nos abençoa, Pai querido. Nos abençoa. E que não seja necessário, meu amor, meu Pai, mais nenhum sacrifício para que entendamos a realidade da vida. Tenha misericórdia, Pai, de todos os familiares, todas as famílias que sofrem, muitas vezes com esse não entendimento e não buscam compreender o porquê dessas diferenças entre irmãos consanguíneos. Que muitas vezes, num amigo, eles encontram mais afinidade do que com seus próprios irmãos. Tende misericórdia. Tende misericórdia daqueles irmãos, meu Pai, que buscam, através das coisas ilícitas, um rumo para a própria vida. Como eles estão errados, Senhor, tende misericórdia. E que eles se deixem levar por essa luz que é Jesus, por essa luz dos Espíritos abnegados que estão sempre na terra a guiá-los. E eles ficam surdos, cegos e mudos. Tenha misericórdia, Pai, que assim seja.
Vamos fechar os nossos olhos, meus amores. Vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou a conversar com o Pai. Vamos colocar em nossas telas mentais a beleza de pássaros, de flores, de animais terrestres, animais anfíbios, que foram criados por Deus. O universo que a toda hora nos dá respostas. E que possamos nos fortalecer sempre nessa certeza da existência, dessa pluralidade das vidas, das existências. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai querido, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair em tentações. Livrai-nos de todo mal, de toda angústia, de toda tristeza, de toda doença, pois teu é o poder, o reino, a honra e a glória por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que assim seja, meus amores, que assim seja.